Olá, bom dia. Estamos na Semana do Consumidor e justamente este ano o Código de Defesa do Consumidor completa 30 anos. O que conseguimos ao longo desse tempo? Quais foram as conquistas? O que a gente ainda tem a percorrer antes de dizer que atingimos a conscientização plena como consumidores? É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio falar comigo sobre esse assunto foi o presidente da Comissão do Consumidor da OAB, Hugo Assis Passos. Bom dia, doutor Hugo. Bom dia. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite. Pois é, 30 anos de Código de Defesa do Consumidor. A gente pode dizer que a gente já atingiu a maturidade? Esse ano é um ano importante para o consumidor. De fato, 30 anos representa um lapso de tempo para que possamos fazer reflexões sobre as conquistas, sobre os retrocessos e sobre os desafios. Nosso código, de fato, adquire maturidade, representou grandes vitórias ao consumidor, mas precisa ser objeto de bastante reflexão pelos aplicadores do direito, pela sociedade de um modo geral. Mas a sociedade, de um modo geral, ela já percebeu que esta é uma ferramenta poderosa e está utilizando, não é? Sem dúvida. É importante destacar inicialmente que nós temos vigente a nossa Constituição de 1988. Essa Constituição, ela foi responsável pela redemocratização do Estado brasileiro e em dois momentos muito evidentes da Constituição, ela traz a defesa do consumidor como um direito fundamental, assim como também como um princípio da ordem econômica. O que o Código de Defesa do Consumidor veio fazer, a bem da sociedade, que de fato está consciente, muito mais consciente dos seus direitos, é concretizar esses anseios constitucionais que foram conquistados com a Constituição de 1988. O consumidor, nesse espaço de tempo, conheceu melhor os seus direitos, muito influenciado pelos meios de comunicação que disseminaram as informações relevantes sobre o direito do consumidor. Houve um aprimoramento também do aparato do Estado responsável pela defesa do consumidor. Tivemos diversos órgãos criados e fortalecidos nesse período, no que diz respeito à tutela do consumidor. Mas o Código, quando surgiu na década de 90, o legislador, infelizmente, não podia fazer previsões de muitos aspectos da sociedade atual. Hoje vive-se um momento de uma sociedade que é denominada de sociedade informacional, ou uma quarta revolução industrial, que é a revolução da telecomunicação, a revolução dos meios de informação, das tecnologias. Deu um pulo, né? Exatamente. E esse novo cenário impacta em todos os aspectos da nossa vida, inclusive no consumo. Pois é, de que forma esse salto nessa agilidade de informações que vem com essa tecnologia mais avançada, essas redes sociais atuantes, que tipo de impacto ela traz para essa relação de consumo? É benéfico? O que ela trouxe é bom, é ruim, precisa ser repensado? Como é que vocês veem essa situação? Na década de 90, quando o Código surgiu, não se podia imaginar que a internet, a rede mundial de computadores, se desenvolveria tanto. E que lá nós pudéssemos fazer, por exemplo, trocas comerciais, ou seja, negócios na internet. Não se imaginava que o e-commerce ia se desenvolver de um modo tão significativo a ser uma das práticas mais usuais no dia a dia da sociedade. E o Código, por exemplo, não fez previsão de normas que tutelam o comércio eletrônico. Sim. Então, o consumidor passou a utilizar o comércio eletrônico em razão do desenvolvimento da internet, mas o nosso legislador não conseguia fazer esse trabalho de previsão, não conseguiu. Então, por isso impacta sensivelmente. É verdade. Além disso, nós temos outros aspectos. Por exemplo, tivemos legislação complementar ao Código de Defesa do Consumidor, já preocupado com esse cenário, como o Marco Civil da Internet. Esse ano, que é um ano muito importante para o consumidor, também tem um outro marco legal que merece destaque, que é a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, ou seja, como os tratadores dos dados terão que cuidar dos dados desses consumidores. Então,
de fato, há muitos impactos, muitas reflexões precisam ser feitas. A legislação agora ela está, vamos dizer, se adaptando a essas novidades que chegaram rápido demais e que não houve tempo de mudanças, de grandes alterações. Mas a partir de agora, porque a gente já tem o Marco Civil da internet, já temos essa outra revolução que o senhor está se referindo aí, a partir de agora, o senhor diria que a legislação, os legisladores, a justiça, ela pode andar em passos mais rápidos para acompanhar esse desenvolvimento que não para nunca? Todos esses instrumentos legais que estão surgindo, eles se prestam a regular essas mudanças na sociedade. As mudanças ocorrem muito mais rápido do que o legislador pode acompanhar. A sociedade é dinâmica. Por isso, a legislação sempre vem a um passo atrasado, atrás das mudanças que se operam na sociedade. Elas são instrumentos muito importantes para a defesa do consumidor, mas além desses instrumentos normativos, a lei precisa ter efetividade. Como diz no Brasil, ela precisa pegar, ela precisa ser cumprida, né? E para isso é necessário fortalecer os órgãos de proteção de defesa do consumidor. Isso tem sido um esforço permanente, né? Temos um sistema de proteção com diversos órgãos que precisam ser a cada dia observados, independentemente do cenário político, da corrente política vigente no momento. Os governantes, ou seja, os nossos gestores, precisam ter a consciência de que o consumidor ele precisa ser protegido porque assim a Constituição determina. E, embora exista a legislação, é preciso dar efetividade à legislação através do fortalecimento desses órgãos. Até porque o consumidor já está consciente desses direitos e ele cobra. Ele não está deixando barato essa história, não. Sem dúvida, a sociedade tem tido um papel de protagonismo na concretização desses direitos. E aí, como ressaltei anteriormente, os jornalistas, a TV, a mídia de um modo geral tem tido um papel muito importante de disseminação desses direitos e por isso o consumidor está atento e está atuante. Daí a importância de comissões, por exemplo, a OAB, quando ela cria uma comissão do consumidor na OAB, ela está dizendo que ela está nessa luta. É mais ou menos isso? Sem dúvida. Que o consumidor ele vai ter um apoio dentro da OAB e a exemplo de outras entidades, eu estou citando a OAB porque você está aqui comigo, mas outros órgãos também todos já têm uma comissão que cuida especificamente, tem promotoria de defesa do consumidor. A criação de órgãos assim é que fortalece essa luta do consumidor? Exatamente, é o fortalecimento desse sistema de proteção do consumidor. Podemos falar em órgãos da administração pública, podemos falar em órgãos do legislativo, órgãos da OAB e inclusive o próprio papel do judiciário na concreção desses direitos. Exatamente, são esses os órgãos que precisam ser fortalecidos a cada dia, seja através da profissionalização, com a realização de concursos públicos, seja através da implementação de novas tecnologias de fiscalização nestes órgãos, ou seja, a modernização de sua estrutura, do seu parque, né, estrutural, seja através da capacitação dos seus servidores ou dos seus membros para a proteção do consumidor. Quem procura uma comissão da OAB, por exemplo? Eu estou com um problema, eu preciso de uma solução, mas eu não sei a quem me dirigir. Normalmente você nem sabe. Sim. A porta principal que você entra é o PROCON. Sim. É a porta mais visível, vamos dizer, dessa rede de suporte ao consumidor. Mas quem procura a comissão de consumidor da OAB, por exemplo? Bem, inicialmente a OAB ela tem um papel institucional muito relevante, qual seja, ela deve zelar pelo cumprimento da Constituição e da lei. Essa é uma das finalidades da Ordem dos Advogados do Brasil e da Seccional Maranhão também. E nesse exercício, nesse esforço de concretizar a Constituição e a legislação, como por exemplo a legislação consumerista, ela cria comissões específicas, como a Comissão de Direitos do Consumidor. Essa comissão ela atua orientando consumidores, então o consumidor pode se dirigir até a ordem para receber orientações, ela realiza eventos, simpósios, congressos, palestras para refletir teoricamente sobre o direito do consumidor e ela também exerce funções no judiciário. Ela judicializa. Em que sentido? Ela promove ações civis públicas que visam proteger interesses coletivos. A OAB não trabalha individualmente com cada consumidor, mas em nome da sociedade ela pode promover ações
de natureza coletiva. Exatamente. Tá. Nós vamos explicar um pouquinho mais isso no próximo bloco. Nós vamos fazer um intervalinho aqui, vamos tomar um cafezinho e depois a gente volta para continuar conversando. Um minutinho só. Já estamos de volta para continuar conversando aqui sobre direitos do consumidor nesse ano em que o Código de Defesa completa 30 anos. Eu estou conversando aqui com o doutor Hugo Assis Passos, que é da comissão, presidente da Comissão de Consumidor da OAB, e a gente estava falando desse papel dos órgãos nesse processo de defesa do consumidor. Então a gente pode dizer que, apesar de tudo, da lentidão da legislação, que é natural, tem se avançado muito nessa proteção, vamos dizer, institucional do consumidor. Sim, desde a década de 90, com o advento do Código, a estrutura de proteção ela vem se aprimorando. Então, no âmbito dos estados, criaram-se os PROCONs. Só um parêntese, hoje todos os estados têm, né? Sim, sim. Todos os estados têm PROCON. Em alguns estados, o PROCON é um órgão da administração direta, em outros estados é uma autarquia que compõe a administração indireta, que dá mais autonomia e mais força na atuação. Mas os estados possuem os PROCONs. O Ministério Público também possui promotorias especializadas de proteção do consumidor. A OAB tem tido um papel atuante e sempre teve um papel de tutela dos interesses da sociedade, esteve presente nos momentos mais importantes da sociedade brasileira, como, por exemplo, a redemocratização, e exerce um papel fundamental na concretização dos direitos do consumidor através de suas comissões, que são as comissões de defesa ou de direitos do consumidor espalhadas em todos os estados. Entendi. Temos também a atuação de entidades como, por exemplo, a Senacom, ou seja, e também não pode-se destacar o papel das comissões de consumidor internas das casas legislativas dos estados espalhados no Brasil todo. Então essas comissões, nós temos a comissão aqui de defesa do consumidor. Essas comissões que são espalhadas nas casas legislativas dos estados. Deixa eu esquentar nosso café, que ele já está frio. Fui tomar o meu, estava frio, então o seu também deve estar. Muito obrigado. Então o legislativo também tem um papel muito importante, afinal de contas, composto pelos representantes dos anseios da sociedade, de fato, quem escuta a voz do povo e quem promove as mudanças legislativas em nome do consumidor. Voltando ao assunto que você pegou lá no primeiro bloco, quando se começou esse processo de defesa do consumidor, não se imaginava o impacto que teria nem negócios que seriam realizados pela internet. O e-commerce avançou tanto que hoje você tem sites exclusivos de venda, coisa que não se imaginava anteriormente. Essas relações de consumo, apesar de serem feitas à distância, quase sempre, né? A gente não está vendo aqui nosso vendedor, elas têm a mesma validade, elas têm a mesma força jurídica, elas têm a mesma proteção que qualquer uma compra física, não é isso? Não é a internet, apesar de todos os avanços, não é uma terra de ninguém. Todo mundo é comprometido com tudo. Sim. O Código de Defesa do Consumidor, ele não fez a previsão do desenvolvimento da internet, como dito. Isso. Contudo, ele tem uma regra que fala o seguinte: nas compras realizadas fora do estabelecimento comercial, o consumidor terá direito a se arrepender no prazo de 7 dias. 7 dias. O que o legislador pensou com compras realizadas fora do estabelecimento comercial? Foi a internet? Não. Ele pensou nas vendas por telefone, à época, na década de 90. Ele pensou nas vendas por catálogo, né, aqueles catálogos. Né? Isso, para o legislador da época, eram as compras realizadas fora do estabelecimento comercial. Só que as compras realizadas pela internet são compras realizadas fora do estabelecimento comercial. O consumidor não tem acesso ao produto, ele não consegue tocar no produto, analisá-lo fisicamente. Então, atualmente se aplicam as regras do Código de Defesa do Consumidor que tutelam as compras realizadas fora do estabelecimento. O que se clama, o que se pede
e aí já existem projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional, é que haja uma regulamentação específica para as compras realizadas pela internet, que o código seja alterado para fortalecer a proteção nas compras pela internet. Por quê? Porque, embora a internet não seja uma terra de ninguém, sem que a legislação alcance esses negócios, ela é uma terra de muita liberdade. É verdade, não é de ninguém, mas é de muita liberdade. De muita liberdade. Isso dificulta a proteção, dificulta os meios de atuação desses órgãos de proteção do consumidor. Por isso, nós tivemos o Marco Civil da Internet, vamos ter agora vigente também a Lei Geral de Proteção de Dados, que visa aí dar uma proteção maior não só ao consumidor, mas todo mundo que navega pela rede mundial de computadores no que diz respeito aos seus dados. Com relação ainda às compras, a gente pode dizer que, apesar de dizer que é uma terra de muita liberdade, os próprios fornecedores, no caso os comerciantes, né, das lojas virtuais, já sabem que precisam cumprir as regras, porque senão o próprio consumidor vai fazer com que ele, com a facilidade que ele expandiu, ele desapareça. Nesse sentido, essa conscientização do comerciante, ela também amadureceu junto com essa escalada de conscientização do consumidor? Sim. Os fornecedores, os comerciantes, que são considerados pelo Código fornecedores de produtos e serviços, eles aprimoraram a sua rede de prestação de serviço e o modo de fornecimento, de acesso ao consumidor desses produtos que eles pretendem vender. E o judiciário também teve um papel importante, né, de controle, quando demandado, de condenações de fornecedores que descumprem a lei. Então, houve um caráter educacional, em razão de condenações, clama-se por mais rigor nessas condenações, por exemplo, por danos morais. Infelizmente, a fixação de danos morais ainda é muito pequena, não desestimula o fornecedor a lesar o consumidor. E por essa razão, o dano moral ele precisa ser encarado com seriedade pelo Judiciário Nacional. E, portanto, não é um mero aborrecimento, é uma prática que fere a lei, que fere a Constituição, que lesa os interesses da sociedade, e o judiciário precisa estar sempre muito atento quando demandado, a essas realidades. Mas os fornecedores aprimoraram o seu serviço, sim. Eles estão mais atentos, eles sabem que precisam cumprir a lei, embora alguns fornecedores sejam descumpridores contumazes da lei. Tem aqueles nichos, como, por exemplo, as telecomunicações, planos de saúde, instituições bancárias, são os históricos fornecedores que lesam consumidores de modo muito robusto, muito forte. É interessante você falar isso, esses descumpridores contumazes, porque eu acho que todas as entrevistas que se faz a respeito desse assunto são citados esses três segmentos, né? Todas as vezes, planos de saúde, telecomunicações e serviços bancários, são eles estão campeões. Sempre no topo da lista das reclamações. Das listas de reclamações, porque esses órgãos de proteção, eles possuem um cadastro daqueles que são os campeões, aqueles que efetivamente são os maiores ofensores da lei. E esses sempre estão aí entre os 5 que descumprem a norma mais nacional. Desobedientes, vamos dizer assim, né? Mais desobedientes. Mas, doutor Hugo, se o senhor tivesse que dizer, nesses 30 anos nós avançamos tanto, mas ainda falta isso aqui para a gente chegar num ponto mais ou menos ideal nunca vamos chegar, claro, né? Mais ou menos ideal, o que seria? Eu poderia citar alguns temas que merecem uma atenção. Um nós já tratamos, que é o comércio eletrônico, então precisamos ter uma alteração do código para tratar de modo pormenorizado, específico do comércio eletrônico, do e-commerce. Sim. Um outro tema muito importante é o superendividamento. A concessão de crédito de modo irresponsável por instituições bancárias, por exemplo, sem pesquisa ao Serasa, ao SPC, com propagandas apelativas que fornecem crédito, levam as famílias brasileiras ao chamado superendividamento, que é a condição de que as famílias, o orçamento familiar está totalmente comprometido com dívidas frutos de consumo irrefletido, ou seja, o consumidor
adquire um crédito que não pode pagar, a instituição oferece esse crédito de modo responsável, sabendo que a pessoa não pode sabendo que ele não pagar, pagará e passa a ser verdade. um consumidor superendividado. Então esses são dois temas importantes e, claro, o impacto da tecnologia no cumprimento dos direitos do consumidor. Esse é um outro tema que vai merecer muita atenção de todos nós. Mas nós não vamos levar 30 anos para chegar lá, não, né? Não, espero que não. Olha, foi muito, muito legal a nossa conversa, muito esclarecedora. Tomara que a gente tenha mais condições de ter essa conscientização, porque o consumo ele é bem legal, mas também ele pode ter um lado prejudicial e, nesse caso, o avanço assim bem acelerado acaba atropelando um pouco essa nossa conscientização, né? Sem dúvida. Então, tomara que a gente tenha assim mais esclarecimento, mais conscientização e saber que a gente pode tudo, mas que a gente não deve tudo, né? É tipo a internet, né? Não é terra de ninguém, mas é terra de muita liberdade. Muita liberdade, mais ou menos por aí. Doutor Hugo, muito, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, coloco a Comissão de Consumidor da OAB à disposição da sociedade, procure-nos, será uma satisfação atendê-los. Ok, muito bom dia para você, bom dia para você e também que está do outro lado nos assistindo e que sabe, essa conversa fica toda à sua disposição no nosso site, você acessa a hora que você quiser para ver, para rever tudo que você já viu. Nossa grade está lá bonitinha, prontinha, com conteúdo bem bacana para você. Mas só para te lembrar, todo dia eu estou aqui às 8h30 da manhã, tá? Encontro marcado, tchau.